Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus pela sua vida. Minha Bíblia está aqui aberta em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 até o 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus. Sabendo que está falando da Trindade aqui, meus irmãos, o Espírito é o mesmo, falando do Espírito de Deus. O Senhor é o mesmo, está falando de Jesus. E Deus é o mesmo, está falando do Pai. Vemos que falar disto é uma coisa tremenda. A Bíblia fala para nós realmente desejarmos os dons, buscarmos. Realmente isto é uma coisa boa, transbordar nos dons, porque assim como nós estudamos semana passada sobre os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres, aos dons espirituais que acompanham e que, vamos dizer assim, validam o ornamento de doutrina. Esses dons fazem com que o ministério da pessoa possa ser assim visível, confirmado e realmente cheio de fruto. Os 9 dons espirituais, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, o dom de cura, operações de maravilhas, profecia, discernimento dos espíritos e variedade de línguas, interpretação de línguas. Esses 9 dons, então, se dividem em 3 grupos. 3 dons de fala, 3 dons de revelação e 3 dons de poder. Seriam 3 grupos. No entanto, também tem o ministério de socorro, que são pessoas que Deus vai prosperar muito para ajudar financeiramente a obra missionária. E se formos analisar ainda em 1 Coríntios 12 e em Romanos 12, nós encontraremos ainda outros dons, chegando a 12 dons. Vemos que os dons ministeriais dados ao corpo de Cristo, conforme Deus se apraz, e acompanhando então esses dons ministeriais, há dons que são mais específicos, individuais, de acordo com o ministério. Se uma pessoa é evangelista, é muito importante que ela tenha dons de cura, dons de maravilhas, e isto tem a ver realmente com a eficácia para ser um bom evangelista. A igreja primitiva realmente contava com esses dons e nós não devemos abrir mão. Há muitos que digam que os dons cessaram, que isso era só para a época dos primeiros apóstolos. Não é verdade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós cremos que isso é para todos quantos Deus chamar. Nós somos daqueles que creem nos dons pentecostais, porque hoje ainda existe uma batalha espiritual como no tempo bíblico. E se Jesus não esperava que crescem só na sua palavra, sem os sinais, e se Paulo diz por força de sinais eu ganhei a Ásia moderna, então se eles contavam sim com os dons do Espírito para a confirmação da palavra, isso é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Paulo disse: meu evangelho não foi até vocês com palavras, mas sim com demonstração de Espírito. E essa expectativa, quando nós geramos na igreja, de que Deus tem dons como pérolas, como joias, é uma coisa maravilhosa. E a igreja então se desperta, dizendo: eu quero contribuir no corpo de Cristo com dom, e de repente isto vai fazer com que ela seja mais eficiente, motivada, e que isso venha impactar vidas, porque os dons não salvam, mas impactam. É como chamar a atenção. Quando lá em Atos 3, que a igreja começou, em Atos 2 vem o batismo com o Espírito Santo, em Atos 3 vem uma cura extraordinária dentro do templo. Havia um homem que estava ali há muito tempo e a religião não podia fazer nada por ele. Mas quando houve aquele milagre, então todos vieram para ouvir o evangelho. Então isso vem como chamar a atenção do povo para a palavra. Sim, certamente o mais importante é ouvir a palavra. Pedro diz lá em Atos 3, se arrepender, se converter, se batizar nas águas. Claro que o mais importante, sem dúvida, é um comprometimento, é gerar um povo que larga o mundanismo, a carnalidade, um povo que segue ao Senhor até o fim. No entanto, por causa da queda, as pessoas têm necessidades. Algumas estão endividadas, outras estão doentes, outras estão oprimidas, E então os dons, eles vão cooperar para chamar a atenção e depois a palavra vai redirecionar. Aí sim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não podemos limpar os peixes antes de pescá-los. Então não há santificação sem primeiro haver salvação.
E para que o povo se interesse em ouvir a palavra, eles vêm com necessidades deste mundo. Depois, sendo impactadas com milagres, sinais, prodígios, alguns deles poderão se voltar ao Evangelho. Outros, como aconteceu com os 10 leprosos curados, 9 voltarão para sua vidinha normal, serão beneficiados. Jesus curou os 10. Se um foi salvo, que bom. 9 não foram, mas Jesus curou todos. Então nós não podemos ficar tristes se muitas pessoas forem curadas no avivamento e virar as costas para o Senhor na sequência, prosperarem e depois desprezarem o Senhor. Isso é normal, que a grande maioria apenas usufrua dos efeitos e não realmente se comprometa com o Senhor. Não tem problema. A questão é que essa atmosfera de milagres, essa atmosfera de dons, de maravilhas, faz com que aqueles que vão ser salvos serão salvos. A grande maioria, infelizmente, não tem interesse nisso. Só no benefício. Só não vão corresponder. Mas se através dos dons nós podemos chamar a atenção de mais pessoas para vir e ouvir a palavra, virem e ouvirem a palavra, isso passa a ser uma coisa boa, mesmo que nem todos correspondam, mesmo que a grande maioria receba os benefícios através dos dons e vão embora, mas vão embora com uma boa impressão do Evangelho, um Evangelho de poder, um Evangelho de milagres, um Evangelho que tem o Espírito Santo liberado, confirmando. Vemos que a menorá, que estava ali dentro do templo em Israel, no lugar santo, hoje você muitas vezes vê como símbolo de Israel, é como se fosse 7 lâmpadas no candelabro. Você pode ver que é um candelabro com 7 lâmpadas, representando os 7 Espíritos de Deus. A atividade completa do Espírito Santo por causa da queda, 7 áreas que nós precisamos de restauração. E essas 7 lâmpadas do candelabro eram acendidas pelos sacerdotes diariamente. Eram colocado o azeite para que não apagasse aquela chama. Então o fogo vem do azeite, não deixa apagar o Espírito Santo. No caso, o azeite é a comunhão diária com o Senhor que as virgens prudentes tinham. Essa comunhão de tomar a sua cruz a cada dia, negar a sua carne e seguir ao Senhor. Veja só, esses 7 que ele acendia, 7 luzes ali, 7 pontos do candelabro, o do meio ali era removível. Então se acendia a lâmpada do meio, tinha 3 para cá, 3 para lá, uma no meio, dá 7. Essa do meio ele acendia e retirava. E com essa aqui ele ia acendendo as outras 6. Depois, quando acendia todas as lâmpadas do candelabro, ele colocava a do meio no lugar. A do meio era baixinha, as outras 6 eram altas. Então, primeiro a ser incendiado é o dom de línguas. É através do dom de línguas que todos os outros dons serão iluminados e recebidos. O primeiro dom que você deve buscar, e é essencial, muito importante, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo com dom de línguas, peça, busque e receba. Isso vai fazer uma revolução na sua vida. Ah, pastor, eu falo, não estou entendendo. Mesmo não entendendo, você será edificado. O efeito disso é extraordinário. Não tenha preconceito. Queira, deseje, busque o batismo com o Espírito Santo com dom de línguas. Este dom, pessoal, vai ser, importantíssimo na sua vida. Amanhã eu quero falar sobre a importância do dom de línguas para ativar os outros dons. Amanhã eu quero falar sobre a importância. E eu quero que você se desperte para isso. De não apenas estudar a palavra, isso é importante, mas de você estudar com o fogo do Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo, no Espírito, orando no Espírito. Isto fará com que você seja cheio do Espírito Santo. Eu quero unir a minha fé com a sua e despertar no seu coração o interesse pelos dons espirituais e despertar em você o desejo de orar e buscar e receber, transbordar nos dons espirituais com muita humildade para o benefício da salvação de vidas, para ajudar as pessoas com tudo que o Senhor tem, com a sabedoria de Deus, com o poder de Deus, com o amor de Deus, com os recursos financeiros.
E você prosperando, você vai ajudar muitas pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.